E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro José Martins da Bobson P&D. O vídeo de hoje será sobre Arduino. Vamos dar uma continuidade sobre o vídeo número 7, sobre SPI. Vamos falar sobre o hardware SPI. Apresentaremos então as vantagens de uso deste acelerador em hardware, que possui integrado no ATmega 3208P e em todos os demais Arduinos. Hoje nós não teremos prática, pois estou remodulando um pouco aqui o laboratório, então não estou com os equipamentos instalados, mas apresentaremos tudo em simulação, o que é bem acurada e apresenta a realidade em relação ao Arduino Uno que será simulado. E é isso aí, vamos ao vídeo de hoje. A Bobson P&D oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, internet das coisas e automação de processos, sendo especializados em projeto de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A Bobson P&D também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para a resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobson.com.br ou entre em contato através do e-mail contato@bobson.com.br. E aí pessoal, então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o SPI via hardware. Basicamente será uma continuação da aula número 7, onde apresentamos o SPI e demonstramos o seu uso via software, utilizando a função Shift Out. O SPI via hardware possui uma grande vantagem em relação ao SPI via software, devido a este ser um acelerador de hardware, ou seja, é uma estrutura que está dentro do microcontrolador e que pode operar em paralelo, porque ela na realidade é constituída de circuitos digitais separados do processador, que está integrado, é claro, ao microcontrolador. Ou seja, você pode estar transmitindo uma informação através do hardware SPI enquanto está avaliando outro, realizando outro processamento em paralelo. Neste caso, o pino SS ou o Slave Select ele precisa ser orientado via software através de interrupções que informam quando o hardware SPI concluiu uma transmissão ou um recebimento, uma captura de dados. Por que eu digo isso? Porque o hardware SPI ele possui 3 pinos básicos que são fixos. No caso do Arduino Uno são os pinos 9, 11 e 13 para o EN, o Data e o SCLK respectivamente. E esses pinos não podem ser alterados, pois eles estão ligados a uma estrutura de hardware lá dentro do microcontrolador. Mas o pino SS, o Slave Select, ele é comutado por software. Então você pode escolher qualquer outro pino do Arduino para o Slave Select. E no caso de programação em outros microcontroladores, vocês notarão que o Slave Select vai ser um pouquinho mais complicado de ser trabalhado, pois o hardware SPI trabalha em paralelo. Ou seja, aquela transmissão que está sendo configurada e iniciada sequencialmente no programa, ela não ocorre sequencial. Ela ocorre em paralelo. Após a informação ser descarregada no barramento, ela já começa a ser transmitida pelo hardware SPI, enquanto o processador está liberado para realizar outro processamento. O Arduino não faz dessa forma. O Arduino ele vai bloquear o processador enquanto o hardware SPI está ocupado e ele não retorna a informação, facilitando a vida do programador no que tange ao uso do Slave Select. Também neste vídeo vamos comparar o uso da função Shift Out, ou seja, o SPI via software transmitindo dados, com o hardware SPI transmitindo dados, demonstrando então a melhora significativa no desempenho que apresenta. Aqui eu tenho um código de exemplo, não irei passar ele de forma muito minuciosa, vamos logo ao que interessa. Na linha 3 nós temos a declaração da include para a biblioteca SPI. Linha 6 declaro o pino que irei utilizar como Slave Select para o hardware SPI. Linha 7 temos uma variável para a informação que será transmitida. Linhas 11, 12 e 13 temos o SHCP, DS, que é o Data, e o STCP do software SPI. Estamos utilizando os pinos 2, 1 e 0 respectivamente. Na linha 18, na função Setup, iniciamos o SPI,
Na linha 20 configuramos o Slave Select como Output, e nas linhas 23, 24 e 25 configuramos os pinos do Software SPI como Output. Então nós temos na linha 33, na função Loop, um incremento da variável Data, para que excitamos o Shift Register a alternar os bits na sua saída. Então vamos ver os LEDs piscando no Shift Register. Vocês podem montar isso em bancada. No vídeo de hoje não teremos exemplificação em bancada, ok? Na linha 35 nós temos a configuração do hardware SPI, que é feita através da função SPI Begin Transaction. Nesta função passamos o parâmetro SPI Settings, onde nele é configurado o clock do hardware SPI, que é limitado à velocidade do oscilador que vocês possuem na sua placa. Lembrando que o ATmega 328P e muitos outros AVRs que são utilizados no Arduino podem funcionar com osciladores até 20 MHz. Então, se vocês tiverem uma placa standalone, é importante verificar qual é o clock do oscilador para saber qual é o limite que vocês podem operar o hardware SPI. Aqui nós configuramos o sentido do envio dos dados, neste caso vai o bit mais significativo primeiro, e aqui configuramos o modo que o SPI irá trabalhar. O modo vocês podem consultar nesta página no site do Arduino, que estará na descrição do vídeo. Então nós temos 4 modos básicos, sendo que o SPI Mode 0 e Mode 1, o clock tem essa polaridade em 0, o SPI Mode 2 e 3, o clock tem essa polaridade em 1. O que vai mudar entre o 0 e o 1 é basicamente o clock phase, certo? E o envio e recebimento dos dados, onde no SPI Mode 0 o clock phase é 0, o envio dos dados é feito quando o clock desce no falling, e a captura de dados é feito no rising, quando o clock sobe. No SPI Mode 1, o envio de dados é feito no rising e a captura no falling. O Mode 2, o envio de dados é feito no rising e a captura no falling. O Mode 3, no falling e no rise respectivamente. Então isso aqui é muito importante de ser observado, pois cada chip irá trabalhar de uma forma diferente em relação ao envio e recebimento de dados. Vocês precisam então observar o datasheet do chip com o qual vocês querem se comunicar. Como é que isso aqui funciona? Aqui tem uma gravura que demonstra bem isso. Observem que a polaridade indica se o clock vai iniciar em 0 ou em 1. O CPAH, que é a fase, ele indica quando o bit será transmitido ou quando o bit será comutado na saída do pino data. Observem aqui que quando o clock inicia a primeira transição, com o CPAH em 0, o bit ele já está avaliado na saída, ele já foi alterado na saída. Ele passa a ser então alterado junto, ou praticamente junto com o SS, com o Slave Select. Desta forma, com o CPH em 0 e a informação já avaliada na saída antes do clock, ela estará estável por mais tempo. Para períodos de clock muito curtos, né, clocks mais rápidos, como por exemplo 16 MHz, no caso que é o máximo do Arduino, ou em processadores mais velozes como ARMs que trabalham em 40 MHz, vocês podem precisar utilizar o CPH em 0 com determinados circuitos digitais, pois justamente com transições mais rápidas, as capacitâncias parasitas elas causam interferência na saída, e essa transição muitas vezes precisa estar algum tempo estável para que o chip que irá receber este dado o reconheça de forma correta. Então é basicamente para isso que o CPH serve, para vocês alterarem quando a informação vai ser transicionada na saída, de modo a resolver pequenos problemas de avaliação da informação que está sendo transferida por causa do tempo de carga do dado. Vamos voltar então ao software. Na linha 37, nós temos o Slave Select sendo comutado para LAW, indicando o início de uma transmissão de dados e liberando o Slave para recebimento. Na linha 39, nós temos a transferência do dado propriamente dita. Aqui, a variável data é descarregada no barramento do hardware SPI e o hardware SPI começa a transmissão. Neste momento, se não fosse um Arduino, fosse num Atmel Studio, ou mesmo em um ARM ou num PIC, o microcontrolador estaria liberado para realizar outros trabalhos e você precisaria então avaliar a interrupção interna do SPI
para comutar depois o Slave Select, que é a nossa próxima linha. Aqui o Arduino ele já faz isto, ele prende o processador até que a informação tenha sido propriamente transferida através do hardware SPI para o Slave, até que o SPI tenha concluído também um possível recebimento de dados. Vale ressaltar que o hardware SPI ele não tem uma configuração para apenas envio de dados e também não possui configuração da quantidade de bits que serão transferidos ou recebidos. Ele é fixo então em 8 bits. Linha 41 comutamos o Slave Select para High. E na linha 42 desabilitamos ou concluímos a transação, informamos que o hardware SPI pode ser desativado. Na linha 45 temos a função Shift Out já conhecida, que vamos comparar o envio de dados. Os valores 170 em binário é 10101010, então nós vamos ver o tempo que cada bit leva para ser transmitido. Vou compilar, copiar o local onde encontra-se o arquivo hexadecimal, alterar aqui no Proteus e vamos executar. E aqui estamos, nessas três linhas aqui no osciloscópio, a entrada A, B e C são referentes ao hardware SPI. O que está acontecendo aqui é que realmente o hardware SPI é muito mais veloz. Aqui no canal D nós temos o envio pelo Shift Out, pelo software SPI. Observem que o hardware SPI leva em torno de 12 microsegundos, a nossa escala está em 10 microsegundos. Então ele leva 12 microsegundos aproximadamente para realizar uma transmissão de um único bit, enquanto o software SPI leva menos de 10 microsegundos para efetuar o envio e o recebimento de 8 bits. Vou mudar a escala para que possamos ver melhor o hardware SPI operando. Vamos botar 1 microsegundo por divisão. Observem aqui que o hardware SPI leva em média 7,5 microsegundos para efetuar a transmissão de 8 bits. Vou diminuir um pouquinho mais a escala e aqui vocês verão o tempo total do Slave Select, do SS. Então esta é a grande vantagem do uso do hardware SPI. Enquanto você transmite apenas 1 bit no software, no hardware você transmite todos os 8 bits, sendo assim 8 vezes mais veloz. E este foi mais um vídeo sobre Arduino. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Isto ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho e no crescimento do canal. Também clique no sininho ali em cima no YouTube para não perder os próximos vídeos, para que você então receba uma notificação no seu smartphone ou na sua API no Google Chrome. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. A sua opinião é sempre importante para nós. E é isso aí, até o próximo vídeo.